Olá, tudo bem? Para quem acha que política e outras atividades não se misturam, está cometendo um grande engano. Afinal, é a política que determina os rumos de tudo e de todos. Para falar sobre a política na cultura, ou a cultura na política, como queiram, que a ROC traz o professor, músico, pesquisador, ecologista, empresário, maestro e chefe de cozinha vegano nas horas vagas, Givanildo Amâncio da Silva, conhecido como Maestro Gil Amâncio, que está coordenando o processo de fundação do PPC, Partido Político Cultural, para defender os vastos interesses da palavra cultura, que contemplam diversos itens, inclusive os segmentos artísticos neste tumultuado, corrupto e segregador mundo político brasileiro. Gil, seja bem-vindo à ROC. E essa conversa deve ser bem esclarecedora aí para os artistas, porque os artistas parece que não querem misturar muito política e a atividade profissional dele, né? Quando a gente sabe a importância disso. É verdade. O movimento dos artistas é muito excludente com a questão político-partidária. Muitos artistas dizem, não quero nem saber de política, mas a gente não tem como negar que a relação político-partidária influencia no preço do feijão. A gente vai dormir de um jeito e acorda de outro, não é? É muito causticante a gente ficar à mercê da situação. Nós temos hoje um país continental como o Brasil, com 5.570 cidades, né, formadas, que formam o nosso território nacional, e nós temos pessoas que estão nos cargos executivos decidindo os rumos culturais, artísticos, né? Sejam eles artísticos, sejam eles da cultura educacional, da cultura agrícola, seja da cultura do desenvolvimento econômico, sem conhecimento. Então, a gente precisa de pessoas que tenham cultura e que respeitem a cultura de forma ampla, né? Então, é muito importante a gente perceber que quando os administradores públicos das três esferas, municipal, estadual e federal, eles não contemplam uma política, por exemplo, focando e dando um objeto mais intenso na questão artística, quando não se tem um projeto, um projeto político, um plano político, né? Ou uma política de cultura, o terror toma os palcos, o terror vira espetáculo, né? Então, a ignorância, quando não dá espaço para a formação, é realmente um grande prejuízo social. Na prática, sim, precisamos de uma política cultural para curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é política da ótica que nós estamos falando? Não, independente das siglas partidárias, a política é a arte de definir objetivos para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, o governo ele tem um recurso público, que é um erário público, que é de propriedade popular, para o benefício de todos. Então, com esse recurso vai ser dividido. É dividido uma parte para a saúde, outra parte para a educação, outra parte para a agricultura, outra parte para lazer, etc. Na parte de cultura, que é o foco que nós estamos dando agora, a cultura artística, o que é que o governo vai fazer para curto prazo com esse recurso? O que é que vai fazer para médio prazo e para longo prazo? Os governos têm se negado a isso de forma intermitente e lamentável, né? Isso demonstra, muitas vezes, a falta de competência até técnica mesmo, porque as relações, digamos assim, de escolha do secretariado não é por uma questão, digamos assim, técnica profissional, mas é por uma relação político-partidária. Às vezes o cara não tem nem formação na área, mas ele assume determinadas pastas. Assim, só abrindo um espaço aí, Gil, tudo bem que o governo do presidente Jair Bolsonaro não serve de exemplo para nada, porque nenhum é técnico ali. Beleza. Mas você não acha que anteriormente, nos governos anteriores, pelo menos nos dois últimos, antes de Jair Bolsonaro, o Ministério da Cultura foi dirigido por uma pessoa da cultura, por exemplo, Gilberto Gil? Você não acha não que houve um avanço muito grande ali? Ele criou
os polos de cultura, tal, ali. Qual é a diferença, assim, de lá para cá, antes deles, depois, com eles e depois deles? Criou um grande diferencial, né? Os pontos de cultura. Por exemplo, no estado de Pernambuco, tivemos mais de 200 pontos que depois foram cassados, cancelados, os contratos foram suspensos e tal. Houve um avanço, mas efetivamente não houve digamos assim, uma política do ensino da música. Eu vou dar um exemplo mais ainda específico, porque eu estava falando de cultura no geral. Agora, das linguagens artísticas, eu vou falar da música, não por acaso, porque eu tenho formação na área e me sinto mais à vontade, né, para falar dela. Então, na parte da música, a educação musical. Qual era a política de educação musical para o Brasil? Desconheço. Mas já houve nas escolas de educação musical, assim, na década Já de 60, houve, de 50, já houve, já houve. já houve. Inclusive, assim, eu estou falando do mundo contemporâneo, né? Mas essa ruptura foi o quê? Foi o golpe militar que fechou essa... Não, não. É porque a República Federativa do Brasil, se teve, eu desconheço. A República Federativa do Brasil nunca teve uma política de educação musical instituída nesses termos, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e com especialistas preparados, com pessoas expert da área. Como é que a gente pode dar um exemplo prático Não, exemplo do prático. curto, médio e longo prazo? Bom, o tempo de execução são 4 anos. Né? Os governos passam 4 anos. Vou mandar. Então, o que é curto prazo? Dentro de 4 anos, esse curto prazo tem que estar relacionado ao período executivo. Então, o curto prazo para 4 anos, eu diria que seria entre 6 meses e 1 ano. O que seria para médio prazo seria para 1 ano e meio a 2 anos. Sim, mas né? o que 2 seria anos e prático? Investimento em sala de aula, em orquestra, em compra de instrumento? Qual seria o médio, o curto, o médio e o longo prazo? Então, isso aí precisa de uma consultoria específica já com os tais experts para discutir. O mais interessante do que garantir o expert, mas também garantir um diálogo para ter essa construção coletiva. E isso aí, os governos que antecederam o atual foram geniais, né? Assim, de abrir para a discussão coletiva. E aí eu faço um parêntese. Uma crítica às estruturas político-partidárias que eu aprendi com um grande mestre, companheiro e amigo que está na caminhada, doutor Vicente Roque, né, que é do Partido Verde. Ele me fez enxergar que os partidos, eles defendem muito a democracia, mas eles são altamente autoritários, né? Inclusive o próprio PT. Né? Então, tem um discurso muito coletivo, muito aberto, mas a decisão interna é com ausência de democracia majoritária, inclusive. Né? Isso é um mal que sofre a maioria absoluta dos partidos. Então, os partidos não têm moral administrativa para defenderem o princípio democrático quando eles mesmos não são democráticos, eles mesmos não respeitam a democracia. Então, para fazer um planejamento... Assim, o Partido da Mulher, a maioria é homem. Não há uma contradição assim, é uma bagunça na realidade, né? A política brasileira. E o que é que o PPC vai fazer de diferente na política brasileira? Primeiro, garantir a democracia no ambiente interno. Garantir essa voz coletiva efetivamente. Né? Então, voltando para a questão que você perguntou de como estabelecer o critério de curto prazo, médio prazo e longo prazo, depende da soma de alguns pilares. Primeiro, um ator muito importante nessa Constituição é o expert, ter pessoas especializadas na matéria. Um outro pilar fundamental é termos um princípio democrático, ter um canal de diálogo, um canal de comunicação garantido para a escuta populacional.
né, para poder haver a troca de saberes, né? E o terceiro e o último é o sistema, o ator ou a pessoa que vai exatamente aí sistematizar um encontro do saber específico com um diálogo aberto e se chegar a um consenso democrático por maioria absoluta. Então, olha, nós temos aqui 3 milhões para 4 anos, um valor X. Como é que a gente vai dividir isso? Vai ser diretamente já no valor ou vai dividir na porcentagem? Né? Vai ser 15%, 20%, 80%? Bom, qual vai ser a ordem de prioridade? A gente vai investir em arte final ou arte processo? Olha aí a importância da abordagem, digamos assim, mais acadêmica, né? A gente tem um conceito, o que é arte final, o que é arte em processo. Arte final é tudo que você já está pronto, tem um CD pronto, tem um show pronto e vai botar no palco. O que é arte em processo? A gente vai formar artistas. Então eu tenho 500 mil reais que vai pagar um show de Dandidim, Dandinó. Aí esse Dandidim, Dandinó vai botar 500 mil no bolso e vai embora. Isso é arte final. Então qual é a nossa política cultural? Ela vai para a arte final ou ela vai para a arte em processo? Ela vai formar alunos nas escolas, vai formar artista, ou o artista vai botar o dinheiro no bolso e vai embora? Então, do ponto de vista custo-benefício, seria melhor pegar 500 mil e investir em arte e em processo. Eu vou formar o artista dentro da escola, dentro da sala de aula, e com 500 mil eu formo todos os alunos, não é formar no sentido de certificar eles, mas eu posso universalizar o ensino da música, eu posso universalizar o ensino do teatro, eu posso universalizar o ensino das artes plásticas, eu posso universalizar o ensino das práticas circenses, ou aproximar essas linguagens das escolas, contratar os artistas para que eles se apresentem dentro das escolas. Então, arte em processo vai formar o artista, formar no sentido de dar oportunidade de que o aluno tenha um contato com a arte, que estude a arte, que conheça a arte e ainda vai para o palco. Então, veja, com 500 mil, que era um show, eu promovo um princípio de experimentação, de arte em processo dentro das escolas e ainda gero arte final. Esses alunos despertados, eles vão para o palco. Então, com um único valor, eu acessibilizei os alunos, eu promovi arte em processo e eu gerei arte final. Então, é isso. Essa discussão política é inverter os valores. O que na política, digamos assim, mecanicista e que não tem sensibilidade artística, ela passa por esse item de forma batida, ela não tem lentes para enxergar isso, né? Então, nós precisamos de uma política cultural para curto prazo, médio prazo, longo prazo. Como cultura é transversal, então vamos falar da cultura ecológica, né? Como é que a gente vai preservar o planeta? O que é que o governo tem para curto prazo, médio prazo e longo prazo? Tudo passa por isso, isso chama-se planejamento. Tudo começa pela arte raiz, com arte em processo, formando nas escolas e jogando essas escolas para o palco. E garantindo salários para eles e cachês. Eu acho que a música na sala de aulas, ela não só traria grandes profissionais, mas também serviria como terapia para essa meninada, né? A meninada hoje, ela está muito voltada ao videogame, à rede social, então ela fugiu um pouco. A música, ela por si só, ela traz cultura. Independente de você estar aprendendo um instrumento, você começa a entrar num mundo onde a visão é outra, né? As pessoas, os artistas, eles têm mais sentimentos, né? Ele tem uma coisa mais humana. O movimento nacional de política e cultura, que está a todo vapor nesse momento, né? É o que me traz aqui, digamos assim, é o maior combustível, né? Esse movimento nacional de política e cultura. E cultura. Foi vocês também que começaram essa ideia ou já existia? Não, essa ideia ela vem sendo despertada, mas eu entrei num grupo
que eu fui convidado, né? E ele tem representante de todos os estados do Brasil hoje, e estamos assim com todo vapor, estamos a todo vapor, é um grupo que está muito empolgado, e o Movimento Nacional de Política e Cultura visa despertar, gerar um acorda-povo na classe política e dizer, olha, acorda, não precisamos mendigar, não precisamos continuar na mendicância, os artistas estão como mendigos nos gabinetes, não precisamos mendigar, nós podemos assumir os nossos destinos com nossas próprias mãos. Vamos nos organizar como GTs, como grupo de trabalho, vamos eleger deputados, não, independente do partido, não importa o partido, o que a gente precisa agora é ter a caneta na mão, definir o nosso futuro com as nossas próprias mãos, organizar essas nominatas nos estados. Isso já está sendo articulado, já temos em Pernambuco o GT de Pernambuco, cada estado tem o seu GT. Quem quiser participar do Grupo Nacional vai ter o link mais abaixo na descrição, para você lá no link entrar no GT Nacional. Tem o link também do GT estadual, né? Então é entrar no link e a gente discutir isso para fazer valer o lema, artista vota em artista. Olha, quem salvou a pandemia? Os filmes, as séries, os shows, as artes. Então, os artistas, como já está assim, dito e redito, os artistas, o segmento de artes foram os primeiros a parar, a estagnarem, e serão os últimos a retornarem, porque, né, sempre a arte fica lá um pouquinho no canto. Né? Mas a arte é quem salva. Milor Fernandes, não é Milor Fernandes, é o Ferreira Goulart. Ele disse o seguinte, a arte existe porque a vida não basta. A arte tem um leque. Então, a cultura é tudo que o homem faz, cientificamente falando, academicamente falando, é tudo que o ser humano faz, é cultura. Cultura é muito vasto. Então, esse movimento nacional de política e cultura, ele tem essa base na multiplicidade, no multiverso, no pluriverso. Porque, como eu falava antes, nós temos a cultura matemática, a cultura geográfica, a cultura química, a cultura psicológica, a cultura médica, a cultura artística, a cultura aeronáutica, a cultura aquática, a cultura hidroviária, a cultura ecológica, e tudo que a gente pensar, a cultura está transversal. Então, precisamos, sim, de um movimento brasileiro, um movimento nacional de cultura brasileira para levar sensibilidade artística para a política. Inclusive levar novos horizontes que contemple na política o transcendental, que contemple a visão holística, que contemple a visão espiritualista, que contemple, que entenda que o corpo ele é um sistema complexo e quando a gente fere o dedo mínimo do pé esquerdo, o corpo todo tem febre. Então não dá para sair queimando árvores à torta e à direita, irresponsavelmente. Né? O planeta é um sistema integrado. Precisamos cuidar da ecologia do planeta. Então, essa visão sistêmica, essa visão holística, essa visão, digamos assim, sintonizada com a era de Aquário, precisa chegar nos governos. Eu quero voltar agora ao tema do Movimento Brasileiro de Cultura, falando do plano estratégico, do plano tático e do plano operacional. Então, nós temos esse Movimento Nacional de Política e Cultura, / Movimento Brasileiro de Cultura, né? Nós tivemos um fato histórico. Tem site, Instagram, como é que tá? Tem Instagram, tem Facebook. Pessoal. Né? Então, hoje nós temos a OCEB, que é uma organização de cultura, você bota lá no Instagram, OCEB, já encontra. OCEB, como se escreve? OCEB, O-C-E-B. OCEB, é uma sigla, né? É uma sigla. De organização cultural. Certo. Né? Que está aí dando apoio ao GT e tudo mais. Então, deixa eu fazer essa recapitulação. A gente vai fazer aqui vamos revisitar os temas e zipar para concluir. Movimento Brasileiro de Cultura, Semana de Arte Moderna, 1922. Semana de Arte Moderna reuniu Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti,
Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, fantástico, que ele pegou o mapa e começou a fazer música com o mapa do Brasil. Ele disse, olha, aqui está o mapa do Brasil, eu vou visitar, tal. Começou a visitar todos os estados e registrar a alma brasileira. Ele era amigo do Getúlio Vargas e fez um colégio com 40 mil alunos, né, no estádio e tal. Ou seja, é um cara que teve um apoio político e desenvolveu uma política de ensino da música, com canto orfeônico. Foi quando tinha música nas escolas. Com Lula, ele assinou a lei que obriga a música nas escolas, mas faltou a regulamentação. Como é que vai fazer isso? Né? E depois Dilma, na continuidade, não conseguiu dar conta disso aí. Mas voltando, Semana da Arte Moderna, qual era o lema? Esses grandes pensantes se reuniram, fizeram uma live natural, in natura, lá numa mesa, né? Não tinha internet, mas fizeram uma reunião e vamos pensar o movimento, vamos repensar a arte. E aí surgiu Semana de Arte Moderna, em 1922. Qual era o lema? Resumindo, não queremos nada do que está aí. O que nós queremos, nós não sabemos. Mas o que está aí, não queremos nada. Aí começou a revolução, a quebra de clichês, a quebra de formatos, e começou a surgir a arte contemporânea, né, entre aspas. Então, daí a Semana de Arte Moderna. Nós, para comemorar 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, nós teremos em 2022, um século depois, nós estamos com o mesmo lema, basicamente. Não queremos nada do que está aí. Né? Só que a pequena diferença é que 100 anos atrás, eles diziam, não queremos nada do que está aí, e o que nós queremos, nós não sabemos. A diferença é que nós sabemos. Nós não queremos nada do que está aí, mas nós queremos sensibilidade artística na política, queremos fazer uma política com arte e sem artimanha. Isso nós queremos, nós sabemos, não queremos nada do que está aí, sabemos o que queremos. Esse é o nosso plano estratégico. O nosso plano tático, aí eu estou fazendo agora, estou zipando, né? Certo. Plano estratégico, plano macro, rumo magnético, né? Para onde que nós estamos indo? Não queremos nada do que está aí, mas sabemos o que queremos. Nós queremos sensibilidade artística na política, nós queremos o artista valorizado, queremos as artes e os artistas com um novo pensar, com um novo ethos, com uma nova egrégora, com um novo campo vibracional composto por ética, procedimento ético, com ética coletiva, com índice de felicidade coletivo sendo aumentado, indistintamente das classes de castas, de gênero, de credos, etc. A gente precisa seguir esse rumo. Esse é o plano estratégico. Aumentar o índice de felicidade com arte, todos os brasileiros. Qual é o plano tático para isso? Como é que a gente vai se organizar para fazer isso? Vamos organizar em GTs, em grupos de trabalhos em todos os estados, para elegermos em todos os estados um deputado estadual, um deputado federal, que tenha empunhado a bandeira da cultura, com esse pensamento estratégico. Esse é o plano tático. Qual é o plano operacional? Como a gente está fazendo para operacionalizar isso? Nós estamos tratando das nominatas. Você que é artista, que está afiliado a um partido e que queira defender a sua classe, que você entendeu que você é importante e suficiente para defender os seus ideais, porque quem esteve no poder não tem competência e nem conhecimento para legislar ou defender a classe da forma que conhecemos e que precisamos defender e que vamos defender. Sabemos que politicamente não existe espaço vazio. Não é? Isso é dito, notório e conhecido de todos. Politicamente não existe espaço vazio. Se não ocuparmos, qualquer um ocupa e vai fazer qualquer coisa de qualquer forma. Então não podemos correr esse risco. Precisamos ocupar os nossos espaços. As pessoas que faleceram, que foram grandes artistas, grandes pensadores, grandes filósofos, não podem mais fazer nada porque fisicamente já estão reintegrados à natureza, devolveram o corpo. As pessoas
que vão nascer também não poderão fazer nada, porque ainda vão nascer. Com quem está a batata quente na mão? Nós. Nós que estamos aqui, nós podemos fazer. Então, precisamos só nos organizar, acordar, botar o plano, executar e realizar e mudar. Leve essa conversa de formiguinha, conversa com o seu vizinho, conversa com o seu familiar e explica, olha, a pandemia foi salva pelas artes, né? Muitas pessoas começaram a entrar em depressão. Para diminuir a depressão, foram assistir séries, foram assistir filmes, foram assistir shows, foram assistir lives. Então é importante a gente reconhecer. Essa semana que vai ter, quando é? Então, primeira coisa é, quem quiser participar do grupo, para ter as informações que vão estar lá, você vai entrar naquele link do WhatsApp, tanto do GT Nacional como do GT Estadual. Temos um link para a pessoa entrar. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso, já está na descrição. O link do WhatsApp. O link do WhatsApp do Grupo Nacional, né, Política e Cultura Nacional, certo, e Política e Cultura Estadual. E vai ter outro link também. Qual é o outro link? O outro link é para as pessoas que são artistas, que queiram se candidatar. Só pode ser artista? Porque assim, não, qualquer pessoa que queira se candidatar, pessoas que são artistas e que tenham afinidades com artes e que queiram empunhar essa bandeira, elas se inscreverem lá nesse link, certo, que já está pronto, né? Link de inscrição. O link de inscrição para candidatos da cultura, né? Mas não para sair para sair já em 2022. 2022, é por isso então que ela tem que se filiar a um outro partido. Não, claro. É por isso que desde o início eu estou dizendo, o mais importante nesse momento é o Movimento Brasileiro de Cultura, é o Movimento Nacional de Política e Cultura. Porque é para já, é para agora, é para 2022. Então, a pessoa ela deve estar filiada a um partido de sua preferência e empunhar... Mas se ela não tiver filiada... Ela se filia, porque mas ela não... ainda há tempo. Há tempo hábil. Aí, 2022 deve... são até 6 meses, né? Então, para 2022, quem que não for filiada, aí se escolhe um partido, né, de sua preferência e faz a inscrição. Não é? E lá você vai sair candidato por um partido. Ainda não temos candidaturas independentes. Ter do PSL? Bom, se for para o bem da cultura, nós agradeceremos. Olha, apóstolo Paulo é uma pessoa que eu admiro muito entre os discípulos de Jesus. Ele dizia assim: em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. Então, devemos dar graças por tudo. Se tiver alguém de PSL, eu vou dizer graças a Deus. Se não tiver ninguém de PSL, eu vou dizer graças a Deus também. Dá para dizer graças a Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa, precisamos dar graças a Deus por tudo. Essa semana vai acontecer quando? Dia 20 agora de setembro de 2021, Essa semana, vai ter uma eleição, você falou de uma eleição. A consulta pública. Uma consulta pública com ainda urnas eletrônicas, você está pleiteando. Isso. Como é que é esse lance aí? Fala aí. Foi solicitado ao TRE um empréstimo de urnas eletrônicas para a gente colocar no Sindicato dos Músicos, Sindicato dos Artistas, no SATED, na Ordem dos Músicos, na Associação de Produtores, e a classe vai votar nos pré-candidatos que estão aí pleiteando que estão como pré-candidatos para 2022. Olha, você que tem alguma pretensão política e você que é artista e tal, eu acho que o caminho é esse, né? Tem que se mobilizar. Não vamos... Olha, Clarice Lispector presente. Acabei de receber uma intuição aqui da poetisa. Não espere ninguém lhe oferecer flores. Plante seu próprio jardim. Clarice Lispector. Bem, Gil, eu vou agradecer. Acho que a gente falou tudo ou tem mais alguma coisa para dizer? Não, olha, se a gente for falar aqui, eu diria até que a arte ganhou, através dos países aliados, a guerra para os nazistas. Isso é uma história longa, que aí tem muitas coisas para falar. Vamos dar uma focada aqui para encerrar o nosso papo bem legal, bem gostoso. Sempre falar de cultura para mim é ótimo. Existe um Movimento Nacional de Política e Cultura, né? Isso, que se expressa através do GT. Que se expressa através do GT. Aquela pessoa que está nos assistindo quer participar.
vai clicar no link Então ela vai entrar no link do WhatsApp e lá vai receber todas as e programações. lá ela recebe todas as programações. Mas também tem o link da inscrição que você vai disponibilizar. Que vai estar lá também. Essa inscrição tem Para os pré-candidatos. para os pré-candidatos que vão concorrer àquelas urnas que você Isso, vai colocar. que vão participar da os pontos, escuta pública. que é no caso, aí no caso qualquer cidadão vai poder votar. Vai. Não precisa ser artista, nem fomentador da área, nada. Não, porque aí a gente quer dinamizar Pronto. exatamente essa e discussão. Essa semana dessa arte aí, da homenagem à Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna, isso vai estar na programação e vai ser distribuído no grupo. Eu posso já adiantar que nós vamos ter umas performances bem bacanas, vamos Só ter... é um dia só, é? Não, é uma sequência de atividades. É uma vai semana, no caso, também de vocês. Vocês vão É promover. praticamente o ano todo. Daqui para o final do ano, Ah, começa então agora. começa dia 20. Dia 20 de setembro. Começa onde? O nosso planejamento é começar na pracinha do Diário de Pernambuco, né? Com exatamente o pré-funeral, vai ter uma urna funerária. Certo. Né? Eu sou Isso é uma das idealizador. performances. É uma das. Essa é uma performance que E vai. esse lance da aglomeração, da máscara, do álcool, da pandemia, como é que fica nessa reunião, nessa semana? Nessa ação, do mesmo jeito, seguindo o protocolo governamental. Máscara, gel, afastamento, normal. Certo, Seguindo as normas do novo normal. certo. Que horas? 10 horas da manhã. Gente, foi muito legal essa conversa com o maestro Gil. E você que tem pretensão política e que gosta de arte e quer lutar, eu acho uma maravilha esse Movimento Nacional de Política. Aqui tem um grupo de trabalho que se chama GT. Então, para você... GT, Política e Cultura. É o nome do grupo. GT, Política e Cultura. Então, você que quer participar, tem um link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E vai ter também um link para inscrição se você quer participar da eleição, né? Da escolha popular, não é isso? Isso. Se você quer ser Bem, lá no link um pré-candidato, do né, WhatsApp, a um cargo parlamentar e que você defenda que você impunhe a bandeira da cultura artística. Então pronto, gente, foi muito legal essa conversa. Fica na Rock, faz o seguinte também, curte a página, o nosso canal aqui da Rock, curte, dá o joinha no vídeo, né? Você que gostou também, faça seus comentários. Obrigado também a você por assistir esse vídeo até agora, tá bom? Não esquece, curte o canal, curte o vídeo e fica com a Rock. Tchau, galera.